Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Preste atenção, porque o julgamento desse tema no Supremo Tribunal Federal está novamente suspenso. Mas um detalhe que quase ninguém sabe é que a última contagem de votos mostra um cenário de risco altíssimo para milhões de aposentados. Está 3 votos a 1 para manter a decisão desfavorável aos aposentados. Isso coloca seus direitos literalmente pendendo por um fio no Supremo Tribunal Federal. São milhões de brasileiros na iminência de perder para sempre a chance de incluir no cálculo da aposentadoria aquelas contribuições feitas antes de julho de 1994, o que pode aumentar significativamente o valor do benefício de quem trabalhou e contribuiu durante décadas. Acompanhar essa situação com atenção nunca foi tão urgente quanto agora. Se você está revoltado com essa injustiça que o Estado está cometendo contra quem passou a vida toda trabalhando, defendendo a própria dignidade, então comente "revisão da vida toda já" e se junte à mobilização dos aposentados que não estão contentes em ver seus direitos desrespeitados dessa maneira. Agora, vamos entender com clareza o que está realmente em jogo. O que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal não é apenas uma questão técnica, mas sim de justiça contributiva. Quando foi aprovada a Lei 9.876 de 1999, criou-se uma regra de transição que simplesmente ignorou todas as contribuições feitas antes de julho de 1994. Imagine, você trabalhou e contribuiu de maneira regular durante muitos anos, e de uma hora para outra, o governo decide que parte daquele esforço simplesmente não vale para o cálculo da sua aposentadoria. Muitos trabalhadores recebiam salários mais altos no início da carreira, especialmente considerando o poder de compra da época. Ao excluir esses períodos de contribuição, o valor da aposentadoria fica bem abaixo do que seria justo. É como se o Estado tivesse, de forma quase autoritária, confiscado parte do patrimônio contributivo de quem sustentou a Previdência Social ao longo de décadas. No Superior Tribunal de Justiça, essa injustiça foi reconhecida sem margem para dúvidas. Os ministros decidiram por unanimidade que a legislação previdenciária precisa ser interpretada em favor do aposentado. Destaco as palavras do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do ASO no Superior Tribunal de Justiça, que deixou claro que todo segurado tem direito a receber o benefício mais vantajoso entre aqueles para os quais cumpriu requisitos, garantindo que prevaleça sempre a fórmula que lhe dê a melhor renda possível. Só que, desde que o tema entrou para a análise do Supremo Tribunal Federal, a situação virou uma verdadeira montanha-russa jurídica e emocional. Em 2022, o tema 1102 foi decidido por 6 votos a 5 favoráveis aos aposentados. Uma vitória comemorada como o início de uma nova era de justiça para quem passou anos esperando, mas não demorou para que esse resultado fosse questionado. O próprio Instituto Nacional do Seguro Social apresentou embargos de declaração, e numa das reviravoltas mais frustrantes do Supremo Tribunal Federal, em março de 2024, o placar mudou para 7 votos contra a revisão da vida toda e apenas 4 a favor, declarando constitucional a regra do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. Entre os votos mais polêmicos, destaque-se a virada do ministro Nunes Marques, que havia sido favorável inicialmente, mas depois se alinhou ao voto do ministro Cristiano Zanin, ambos votando de maneira desfavorável aos aposentados. O argumento central apresentado foi o impacto financeiro da correção. Uma vitória da Advocacia Geral da União preocupada com as contas públicas, mas uma derrota amarga para milhões de pessoas honestas
que simplesmente querem a aplicação justa e integral das regras. Entretanto, um novo elemento surgiu recentemente e merece atenção. O ministro André Mendonça divergiu do relator Alexandre de Moraes e foi favorável à revisão da vida toda. Mendonça reconheceu o direito do aposentado à revisão. Correia apontou critérios específicos para limitar seu alcance, como a proibição da revisão para benefícios já extintos e para casos onde o processo já transitou em julgado antes de dezembro de 2019. Assim, para ter direito à revisão, a pessoa precisa preencher uma série de requisitos. O benefício deve ter sido calculado segundo as regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, sob a Lei 9.876 de 1999, a DIB, que é a data de início do benefício, deve estar entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019, e o aposentado precisa ter contribuições antes de julho de 1994. Outra limitação é o prazo decadencial de 10 anos, ou seja, só pode pedir a revisão quem recebe o benefício há menos de uma década. Um ponto importante: não são todos os aposentados que realmente terão vantagem financeira com a revisão da vida toda. Os maiores beneficiados tendem a ser aqueles que tiveram salários elevados, especialmente antes de julho de 1994, ou os que se aposentaram sob o chamado divisor mínimo, que, na regra original, podia prejudicar enormemente o cálculo. Quem teve salários mais baixos no início da carreira ou manteve estabilidade ao longo dos anos, provavelmente não terá ganhos expressivos ou até poderá sair prejudicado em eventuais recálculos. Isso reforça a necessidade de simulações detalhadas no momento de avaliar o interesse em buscar a revisão judicial. O impacto financeiro dessa discussão não pode ser subestimado. Estudos econômicos indicam que, caso a revisão fosse liberada em larga escala, o impacto para a Previdência Social poderia variar entre 18 bilhões e 360 bilhões de reais. A disparidade enorme entre os números mostra o tamanho do ponto cego sobre o real impacto orçamentário, que depende de quantas pessoas entrarão com ação, quantas já faleceram, qual a média dos valores revisados e outros fatores. Obviamente, diante de tamanha insegurança de custos, o governo atua de todas as formas para impedir a implementação geral da revisão. Aliás, todos os processos sobre a revisão da vida toda estão nacionalmente suspensos. Por determinação do relator do recurso extraordinário número 1.276.977, nenhum processo pode ser finalizado até publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Consequentemente, o sentimento de incerteza jurídica é total. Mesmo após mais de 24 anos de debates judiciais, milhões de brasileiros seguem sem resposta definitiva. E é impossível não se indignar perante a instabilidade das decisões. O Supremo Tribunal Federal já mudou de posição sobre o tema diversas vezes. Houve decisões favoráveis, depois desfavoráveis, ministros mudaram voto, entraram pedidos de vista, julgamento suspenso sem previsão de nova data e, de todo esse vai e vem, quem sai prejudicado é sempre o aposentado. Destaco que Alexandre de Moraes, relator atual da matéria, chegou a votar favorável e depois mudou o entendimento, o que demonstra a ausência total de previsibilidade para quem aguarda uma solução. Em muitos momentos do processo, argumentos estritamente econômicos tomaram conta das discussões, sobrepondo-se à análise do direito adquirido e do princípio da isonomia. Afinal, por que motivo alguém que se aposentou em 1998 teve todas as contribuições consideradas, enquanto quem se aposentou em 1999 ou em 2000 já não pôde computar suas contribuições anteriores a julho de 1994? É um absurdo que pessoas com histórico idêntico de contribuição sejam tratadas de maneira desigual
apenas pelo azar de terem dado entrada no benefício em meses diferentes. E não podemos esquecer, não se está criando um novo benefício, mas sim reconhecendo contribuições reais, feitas por décadas, que foram sumariamente ignoradas por decisão arbitrária do legislador. Enquanto essa questão se arrasta, muitos aposentados que teriam direito à revisão acabaram falecendo esperando por justiça. Os próprios dependentes desses segurados passam a receber pensões menores do que poderiam. A injustiça, assim, se perpetua entre gerações. A revisão da vida toda não representa apenas um ajuste contábil ou um cálculo matemático sobre aposentadorias. Representa, na verdade, o respeito ao princípio da dignidade humana. Afinal, estamos falando de pessoas que sustentaram a Previdência Social ao longo das últimas décadas e agora, justamente no momento em que mais precisam, veem seus direitos colocados em xeque por decisões judiciais inconstantes e imprevisíveis. Para o advogado que acompanha o tema, o cenário é igualmente frustrante. A cada decisão oscilante, a cada pedido de vista arrastado por meses, a cada julgamento suspenso, aumenta o sentimento de que o direito do cidadão brasileiro sequer está sendo considerado como prioridade. E mesmo diante da atual derrota parcial no Supremo Tribunal Federal, é preciso reforçar que não está tudo perdido. O julgamento ainda não foi finalizado. Alguns ministros podem, sim, modificar o voto diante de novas argumentações ou da mobilização das entidades representativas. Para quem já judicializou o pedido de revisão da vida toda, o ideal é manter o processo sob acompanhamento constante, assistido por profissional de confiança e especializado em direito previdenciário. Não é recomendável desistir das ações neste momento, uma vez que o desfecho do julgamento pode ser revertido e existem, inclusive, outras modalidades de revisão que podem contemplar casos específicos, mesmo se a tese principal não for reconhecida. Cabe lembrar que a pressão popular sobre o Supremo Tribunal Federal já se mostrou eficiente em diversas ocasiões históricas. Os ministros, afinal, não ignoram a repercussão social de suas decisões, ainda mais em temas que afetam de forma tão direta e massiva a população. Acompanhar cada novo voto, cada manifestação pública dos ministros e a sequência do julgamento é papel fundamental dos aposentados e de quem representa a categoria. E quando a discussão é a revisão da vida toda, a desinformação é um dos maiores inimigos do aposentado. Por exemplo, muita gente não sabe que existe prazo decadencial de 10 anos para revisar o benefício, contado a partir da data do primeiro pagamento. Outros ainda não entenderam que a revisão realmente pode não valer a pena em todo caso. Há situações, especialmente quando os salários iniciais eram baixos ou quando o divisor mínimo foi aplicado, em que é melhor ficar como está. Outro detalhe pouco divulgado é que o recálculo usando toda a vida contributiva só é possível para benefícios enquadrados nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019. Para contextualizar, é relevante citar a dinâmica do tema 1102 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2111. Estes são os processos com repercussão maior sobre o assunto, que, infelizmente, se arrasta há anos sem uma resposta definitiva. Desde que essas ações começaram, no final dos anos 1990, milhares de segurados continuam aguardando uma decisão que devolva plenamente o valor de suas contribuições. Outra dúvida recorrente refere-se aos cálculos. Qual aposentado realmente tem direito a pedir a revisão? A resposta depende de analisar cada caso individualmente. Considerando principalmente se as contribuições feitas antes de julho de 1994 são, em valores atuais, superiores à média das contribuições posteriores. Isso muitas vezes acontece em trabalhadores que tiveram altos salários em períodos hiperinflacionários ou que mudaram de atividade ao longo da vida. Por exemplo, professores, bancários e funcionários públicos que migraram para o regime geral de previdência social. Além disso, a revisão da vida toda tende a ser vantajosa nos casos em que o aposentado foi enquadrado pelo divisor mínimo, mecanismo antigo
que poderia reduzir drasticamente o valor da aposentadoria por não considerar corretamente todo o período contributivo. Muitos advogados previdenciaristas têm recomendado a simulação dos dois cenários: um cálculo usando só as contribuições após julho de 1994 e outro cálculo com toda a vida laborativa, para verificar se realmente haverá benefício. O governo, por sua vez, justifica a postura contrária à revisão, alegando impacto financeiro e risco à solvência do sistema. Mas é inegável que parte desse impacto deve ser relativizada, já que se tratam de benefícios cujo direito já existia. Trata-se apenas de recalcular os valores corretamente. Os recursos usados para pagamentos, inclusive, já foram recolhidos à Previdência durante os anos trabalhados pelo segurado. Enquanto isso, todas as ações sobre o tema permanecem paralisadas. Não se sabe quando o Supremo Tribunal Federal irá finalmente publicar a ata do julgamento dos embargos de declaração, condição necessária para que qualquer processo possa ter andamento concreto. Essa indefinição aumenta o sofrimento e a angústia de quem depende da decisão para obter um benefício digno. Por fim, não há como aceitar como justo ou definitivo um sistema em que pessoas com carreira semelhante e tempo de contribuição idêntico sejam tratadas de maneira radicalmente diferente conforme a data de entrada no pedido de aposentadoria. O princípio da isonomia, fundamental em qualquer sistema jurídico, está sendo frontalmente afrontado enquanto perdurar essa diferença de tratamento. Toda essa saga em torno da revisão da vida toda escancara a necessidade urgente de decisões definitivas, transparentes e, sobretudo, justas para os aposentados brasileiros. Não estamos falando de privilégios, mas do reconhecimento legítimo do patrimônio contributivo de cada trabalhador. O futuro de milhões de famílias depende da sensatez, da responsabilidade e, principalmente, da empatia dos ministros que hoje julgam esse tema. Tudo isso deixa sempre a impressão de que o Brasil deve, ao menos para essa geração que construiu o país, uma resposta honesta e definitiva, porque dignidade na aposentadoria não pode ser tratada como um favor.